Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar desse clímax, dessa oposição que acontece entre Marte e Plutão, como também a lua nova que acontece no signo de Touro, enquadrando esse eixo, essa oposição, e o início da formação, novamente, do Saturno em conjunção com Netuno e todas as consequências que nós teremos aí tanto nas nossas vidas pessoais, como também nas nossas vidas coletivas. Então, se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, para você estudar de onde você estiver, em tempo real, interagindo comigo, com a turma, ou então na plataforma Hotmart para estudar aí no seu tempo livre. Link aqui na descrição para você se informar melhor. E olha, é muito importante que você deixe o like aqui nesse vídeo, o seu comentário, o seu compartilhamento, porque é a nossa moeda de troca, né? Então a gente entrega conteúdo e vocês entregam aqui alguma interação até para ajudar esse vídeo a ter um alcance maior aqui na plataforma do YouTube, ok? Bom, dito isso, vamos ao conteúdo. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu venho falando em vídeos anteriores sobre essa oposição de Marte versus Plutão, né? O Marte em Leão e o Plutão em Aquário. Essa oposição voltou a se formar agora, meados de abril, né? Agora no início da segunda quinzena de abril, e alcança o seu clímax agora, entre os dias 27 e 29 de abril. Né? E fica aí até o iniciozinho de maio, mas a oposição exata acontece no dia 27 de abril. Então, nós estamos chegando no clímax disso. No vídeo da semana passada, eu falei sobre Marte em Leão, que representa lideranças, né? Em oposição com Plutão, que é o deus da morte e do renascimento aqui na astrologia, né? Ele traz toda essa carga arquetípica da morte, não necessariamente uma morte física, pode ser também, mas a morte em todos os sentidos, como uma transformação que nós precisamos passar para abrir novos ciclos de aprendizado. E é interessante observar que a transição do Papa Francisco aconteceu exatamente em cima dessa oposição. Então, nós tivemos que nos despedir de uma liderança que foi um ícone para a nossa geração. Agora, eu quero colocar um foco, porque como é uma oposição, então vem muito desafiada. Eu quero colocar um foco sobre no que está acontecendo no mundo com toda essa questão Estados Unidos e China e observar isso. Por quê? O Marte em oposição com Plutão é uma oposição extremamente disruptiva, que vem trazendo toda uma mudança ali na configuração do tabuleiro do jogo, né? Seja nas nossas vidas pessoais, seja ali nas nossas vidas coletivas. E se nós observarmos o Marte em Leão, do ponto de vista mais negativo, ele pode trazer regimes extremamente totalitários, autoritários, né? E a oposição com Plutão em Aquário, é interessante ver que Plutão em Aquário é um marco da Revolução Francesa. Então, ou seja, pedindo por liberdade, pedindo o poder de novo para o povo e não concentrado em determinadas lideranças. Então, esse Marte em oposição com Plutão vem trazendo, de um ponto de vista assim, até um pouco mais positivo, né, a quebra de regimes totalitários. Então, ou seja, observando de um ponto de vista mais esotérico, sim, toda pessoa ou todo governo, toda autoridade que se coloca dessa forma totalitária, sim, pode sofrer gravemente com essa oposição com o Plutão, que tem como base a quebra desses regimes. Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui, gente, não importa se você gosta da China, se você gosta dos Estados Unidos, qual é a sua opinião, porque muitas vezes a lei do karma não
acontece independente da gente gostar ou não, né. Mas eu quero trazer uma outra observação para ver se faz sentido para você ou não, tá. Quer a gente goste ou não, a China é um regime totalitário. Então, ou seja, na China, os profissionais, né, os trabalhadores chineses têm uma carga de 12 por 6, 12 horas, de trabalho por dia, 6 vezes na semana. Então, ou seja, isso acaba, trazendo até um comércio muito desleal, porque esse profissional, ele é mal pago para poder colocar cada vez mais poder sobre o Estado, para que a população fique dependendo cada vez mais do Estado. Consequentemente, os produtos da China ficam muito mais baratos diante do mundo em função disso, mas à custa da opressão desses profissionais. O que nós estamos observando agora lá é uma rebelião de jovens que já não querem mais trabalhar, que já não aceitam mais essa carga e muitas pessoas começando a protestar. Eu vi essa semana um jovem que fez aquele protesto numa ponte na China e o jovem desapareceu. Então, quer dizer, é porque é assim que os governos totalitários fazem, né? Desaparece com as pessoas que são contra aquela estrutura, aquele governo. Embora a gente possa gostar ou não da China, não é isso que eu quero colocar aqui nesse vídeo, mas o fato é que o mundo inteiro concorda que é uma ditadura comunista. Se é uma ditadura, é um governo opressor. Se é um governo opressor, está dentro dessa oposição Marte e Plutão. E sem contar a invasão chinesa no Tibete, como aconteceu, né? Então, ou seja, aqueles monges sendo massacrados para uma dominação chinesa da forma mais atroz possível. Gente, tudo isso gera um karma para aquela região, né? E para os líderes daquela região também. Então, uma hora essa conta vai chegar. É claro que em cima de estruturas tão engessadas no mundo, para você trazer uma transformação, e aqui com Plutão em Aquário é uma transformação muito radical, é claro que isso não vem de uma forma muito sutil, vem bagunçando o tabuleiro do jogo todo, né, que é o que está acontecendo. Agora, uma hora essa conta chega, como eu falei, e está chegando para a China. Se a gente observar o mapa do Xi Jinping, ele tem uma lua 5 graus de Áries, de Leão, mais ou menos, né? Então, isso está dentro dessa formação, dessa oposição. O Saturno está enquadrando o Sol dele também. Saturno é o deus do karma. Então, ou seja, está enquadrando, está trazendo uma configuração ali kármica para ele, como ele é o regente daquele país, então, obviamente, para todos ali. Como também uma coisa que eu achei muito interessante é que essa oposição Marte-Plutão acontece exatamente em cima do eixo nodal do Xi Jinping. Então, isso, obviamente, para quem entende minimamente de astrologia kármica, é um retorno kármico acontecendo ali para aquela região. E é muito importante a gente despersonalizar o problema, porque se não fosse os Estados Unidos, com certeza seria uma outra situação que iria trazendo uma forte disruptura ali. E aqui eu também não quero colocar um como bonzinho, o outro como. Não, eu estou querendo trazer uma outra observação um pouco mais ampla para a gente ver por trás dos panos ali o que está acontecendo. Porque, por pior que seja a democracia de um país, ainda é melhor do que um regime autoritário, totalitário, uma ditadura. Então, toda e qualquer estrutura que venha trazendo uma quebra nisso pode ser. Eu não diria que pode ser bom, mas é fundamental para que haja toda uma reestruturação em cima desse caos, porque realmente a gente vai viver aí um pouquinho de caos em cima disso. Eu sei que tem muita gente que, nessa briga toda, né, acaba se colocando a favor da China, outros a favor dos Estados Unidos, mas esse não é o ponto. Independente de quem a gente gosta, a lei do karma vai operar, porque a lei do karma não pede permissão, é uma lei maior que vai muito além do nosso entendimento, que é muito pequeno diante disso tudo, e que opera como uma busca de reequilíbrio. Então, se você tensiona a corda demais para um lado, quando você solta, ela volta com tudo. E é isso que está acontecendo com a China, tensionou demais. Então, uma hora essa conta chega, e está chegando. Como que essa situação vai se desenvolver daqui para frente? Não sabemos, né? Mas uma coisa é fato, essas configurações celestes, elas vêm quebrando toda e qualquer forma de opressão. Como isso foi gerado em cima de uma grande opressão, não é com flores que vai ser
desestruturado, que vai ser reformulado. Muitas vezes, sim, precisa vir uma força de igual proporção, tão forte quanto, né, para poder quebrar determinadas estruturas. E é isso que a gente está observando aí. E como se não bastasse, nesse dia 27, que é o ápice da oposição Marte-Plutão, nós teremos a lua nova no signo de Touro. Então, ou seja, essa lua ela já vem enquadrando essa oposição Marte-Plutão. Então, ou seja, nós teremos mais um mês aí, mais uma alunação de desafios em cima dessa questão. Olha, se tem um conselho que eu posso te dar é organização financeira, gestão financeira. Muito cuidado para você não ficar contraindo dívidas ou, enfim, parcelamentos muito longos, né. Se você tem que comprar uma casa, um carro, fazer um grande investimento, olha, faça isso de uma forma muito bem pensada, porque não é um momento muito interessante para investir grandes custos, né. Então, calma, é muito mais interessante você observar o mercado, se controlar, ter um planejamento, colocar tudo na conta do lápis, porque Touro é um signo que fala das finanças, que fala dos nossos recursos. E dentro dessa quadratura em T, extremamente desafiada aí de Marte com Plutão, muitas vezes, sim, precisa ter alguns rompimentos, precisa ter alguma bagunça ali nesse tabuleiro do jogo para reestruturar de uma outra forma. Então, muito cuidado com gastos desnecessários, né? Ainda mais se for um montante maior. Não contraia dívidas. Um parcelamento, por exemplo, de certa forma é uma dívida, né, que você se comprometeu ali a pagar. Então, muito cuidado. Porque sim, uma alunação taurina traz segurança, né? Tudo que você começa em cima da energia de Touro tende a trazer muita estabilidade. Mas como é uma lua nova que vem tensionada nessa quadratura, primeiro precisa acontecer coisas que vêm rompendo com determinados padrões para então você estabilizar melhor. Então isso tanto acontece no macro, como também acontece nas nossas vidas individuais, inclusive no aspecto afetivo, tá, gente? Porque com lua e jogo também fala de questões emocionais. Então, ou seja, estruturas muito sólidas podem acontecer aqui nessa alunação. Porém, é importante romper com determinados padrões. Se você vai entrar numa relação, por exemplo, levando padrões antigos, não tem como. Então, primeiro você vai ter que romper com determinados padrões, muitas vezes engessados e com Plutão ali dentro dessa oposição com Marte. Às vezes são padrões que a gente nem percebe porque está no campo do subconsciente, então tem que ter um esforço ali para acessar aqueles padrões, para você conseguir romper com essas questões limitantes e aí sim conseguir abrir um caminho mais sólido, mais estável na sua vida. Essas rupturas, para melhor estabilizar, pode acontecer de qualquer maneira. Pode ser um paradigma na tua vida, pode ser uma situação, pode ser pessoas, seja lá como for, cada um vai vivenciar a sua maneira, mas a tendência é essa. E agora, para finalizar, eu quero colocar um ponto num aspecto gigantesco que vai começar a acontecer agora no dia 3 de maio. Aliás, vai retornar, né? Porque essa conjunção já foi formada, que foi Saturno em conjunção com o Netuno. Agora vai retornar. No dia 3 de maio, no finalzinho de maio, o Saturno entra em Áries, onde está o Netuno, né? E eles vão ficar nessa dança aí juntos, em conjunção, no segundo semestre de 2025, vai entrar 2026 e os 2 ali juntos. Então isso, gente, é gigantesco, tá. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso lá nas previsões para o ano de 2025, vou deixar o link aqui na descrição. E agora esse aspecto está voltando com tudo, e justamente em cima de um eclipse que já foi extremamente tensionado por essa oposição entre Plutão e Marte. Agora essa lua nova em Touro, que também vem tensionada, em cima desse aspecto, e o Saturno com o Netuno, ele está indo na mesma toada, ele está falando praticamente que é a mesma coisa, só que vai ficar por muito tempo. E quanto mais tempo um planeta ele fica junto com o outro, mais forte, maior o impacto dele de forma geral, né? Tanto no coletivo como no indivíduo. Então, o Saturno dentro da astrologia, ele é um planeta que fala de estrutura, que fala de coisas muito sólidas e fala de política também, fala de gestão pública, né, e autoridades. O Netuno é o planeta que rege Peixes, então ele fala de dissolução, ele fala de desmanchar
determinadas estruturas, Saturno, que já não servem mais, que são obsoletas. Então, ainda mais quando isso acontece dentro do signo de Áries, que é muito impulsivo, que acontece tudo muito rápido e às vezes de forma bélica, e isso realmente é bastante preocupante. Porque, claro, nós, enquanto humanidade, nós podemos optar por uma desestrutura de uma forma mais consciente, sem precisar ser de forma bélica ou extremamente radical. Poderíamos, mas não é muito para onde a humanidade está colocando as suas escolhas. Então, o que nós podemos observar nesse longo período de Saturno em conjunção com Netuno? Uma quebra, uma dissolução de estruturas rígidas, porque o Saturno no negativo ele pode trazer uma estrutura muito rígida. Ainda mais Saturno em Áries traz também os regimes totalitários ou toda e qualquer pessoa que se coloca como um ditador, né? E o Netuno vem dissolvendo tudo isso. Então, por um lado, é muito bom porque começa a dar arrefecer um pouco essa energia do mundo, mas pode acontecer em cima do caos, porque o Netuno é caos. E aí, como eu falei lá atrás, quando a corda tensiona muito para um lado, quando ela arrebenta, vem desestruturando o tabuleiro do jogo inteiro. Mas é muito importante que nós tenhamos a consciência que toda essa revolução, que toda essa desestrutura é para poder equilibrar melhor. É importante que nós não percamos a fé, porque quando você vê tudo aquilo que você sempre considerou muito sólido, ruindo diante dos seus olhos, seja no cenário social, seja na sua vida pessoal, é muito importante ter a fé, né? Se conectar com algo maior, entender que existe uma inteligência muito mais ampla do que a nossa, que rege todas as leis de harmonia do universo, e é importante a gente confiar nessa lei. Porque a nossa mente, a nossa compreensão é infinitamente pequena diante dessa inteligência. E os planetas, né, toda a astrologia, principalmente a astrologia com viés esotérico, vem mostrando que essas forças universais, elas sempre trabalham em prol da harmonia. Então, é importante a gente manter a serenidade, nos colocar ali dentro, nesse centro, no nosso centro, conectado com o nosso eu interior, nosso eu mais sagrado, para conseguir manter o equilíbrio diante de todas essas dissoluções. Porque com Saturno e Netuno, num trânsito tão longo como esse, juntinhos ali, nada será como antes amanhã. E se a gente acha que essa crise vai ficar fechada só em 2025, não vai não. Vai ainda durar um pouquinho mais. E é importante lembrar que Saturno é o deus do karma. Então, assim, muitos processos kármicos de regimes autoritários, de pessoas que se colocam de uma forma totalitária, seja dentro de uma situação política, seja dentro do judiciário, seja dentro da nossa vida particular, uma pessoa, às vezes, que não tem um poder social, mas se coloca como um ditador na vida das pessoas. Então, essas pessoas se entendem ruim nesse período. E é importante que haja essa pressão. Agora, é claro que tem uma maneira de nós passarmos por tudo isso de uma forma extremamente harmônica, que é pegando a via positiva do Saturno com o Netuno. Isso eu já falei no vídeo lá de previsões astrológicas para 2025 e eu volto a falar aqui, porque no seu aspecto mais luminoso, o Saturno é o planeta que rege o comprometimento, o compromisso, a disciplina, a responsabilidade. E Netuno é o planeta que rege a espiritualidade, as leis divinas, né? Por isso que diante desse caos todo, é muito importante a gente observar as leis divinas, né, em ação, que vai muito além daquilo que eu acho que é certo ou errado, né? Porque, como eu falei, as leis universais, elas não dependem da sua apreciação, da minha apreciação para acontecer, do que eu gosto, do que eu não gosto. Elas simplesmente acontecem como uma lei de compensação de harmonia no universo. Então, Netuno rege essa espiritualidade. E Saturno, como sendo a disciplina, a maneira como nós temos para passar por esse período de uma forma muito positiva é através de uma disciplina de desenvolvimento interior espiritual, conectado com o seu eu interior, seja na linha religiosa que você quiser ou espiritualista, né? A maioria das pessoas que estão nesse canal, às vezes não se conectam tanto com religiões, mas gostam de meditação, reiki, yoga, enfim, todas essas linhas de conexão espiritual também dentro da via holística, e é muito importante você escolher
E alguma linha que te conecta espiritualmente e trazer essa disciplina para a sua vida é fundamental, para que você consiga passar por toda essa dança aí de dissoluções que nós veremos aí acontecendo de uma forma muito acelerada com essa conjunção Saturno e Netuno entrando em Áries, sem perder o seu equilíbrio, sem se deixar levar pelo caos. Então, busque o seu ponto central. Yara, eu não sei como fazer isso. Nós temos aqui no Instituto o curso de autodomínio, que foi criado, gente, para isso. As pessoas que estão perdidas, espiritualmente ou na vida mesmo, para poder dar um centro, trazer uma organização no plano físico, no plano psíquico, emocional e mental, trazendo essa reestruturação para que você consiga deixar aflorar a sua natureza espiritual. Para isso, esse quaternário precisa estar muito bem equilibrado. É um curso rapidinho, é um curso cheio de exercício ele é todo prático, então pode ser muito interessante e fundamental nesse período, nesses tempos de Saturno com Netuno. O link está aqui na descrição. De qualquer forma, deixa aqui nos comentários o que você está achando disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.